E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo então. O vídeo de hoje é sobre o processo abolicionista dentro do território brasileiro. Mas antes do vídeo, te inscreve aí no canal e curte, tá bom? Bom, o que a gente tem que entender desse processo, né? Esse processo ele foi um processo lento e muito longo, né? Foram cada vez mais distanciando o processo abolicionista brasileiro, tá? E claro, também vai finalizar com o processo da Lei Áurea, tá? Assinado pela Inglaterra. Bom, como é que funcionou isso, né? Bom, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, ela entra na instituição brasileira. Eusébio de Queiroz assina, né, essa lei, que é a proibição do tráfico negreiro, né? Não entra a partir dessa data, 1850, nem um negro escravo, tá, trazido da África para o Brasil. O que isso tem de impacto dentro da sociedade? Lembrando, galera, o que mais dá dinheiro nessa época é o tráfico de escravo, né? As pessoas envolvidas com o tráfico de escravos são as pessoas que mais têm dinheiro nessa época. Então, a partir desse momento já começa a diminuir, tá? O que tem isso de interessante, assim, que a prova cobra bastante, né? O que a gente tem que entender nesse processo? Bom, a partir desse determinado momento, com o fim do tráfico do exterior vem para o Brasil, começa a surgir ali um tráfico interno entre os estados, né? Então, o escravo, que é um determinado valor, ele fica hipervalorizado, né? Então, a pessoa que fica traficando o escravo de um estado para o outro, trazendo escravos para São Paulo, para Minas Gerais, essas pessoas elas começam a ganhar um pouco mais de dinheiro, mas claro, vai diminuindo um pouco o fluxo, e isso faz com que essas pessoas comecem a investir em outras formas de ganhar dinheiro, né, de trazer rentabilidade, tá? Que daí vai ali pro processo da pecuária, né? Vai para o processo da ferrovia e também no processo da industrialização. Essas pessoas vão investindo nessas áreas e o escravo vai diminuindo. Claro, né? A Inglaterra também pressionando bastante o Brasil. O Brasil foi um dos países a ser o último, foi um dos países a demorar demais, né, a se libertar do processo da escravidão. Dentro do Brasil existia pressões, né? Pressões de um lado também da forma política, tá? Então houve muitas camadas envolvidas nesse processo de abolição. Vamos lá, jornais, né? Com os periódicos fazendo notícias, manchetes sobre o processo abolicionista, né? Nós temos que libertar o escravo, temos que deixar de ser um país dependente da mão de obra escrava, nós temos que caminhar para o processo da modernização, tá? Então o Brasil, a partir daquele momento ele começa a se encaminhar para o processo da industrialização também, é muito importante. Claro que também tem o processo ali. A grande questão também são as pessoas que são a favor da escravidão, que dependem dessa mão de obra para poder produzir a sua economia, que também vai dar um impacto, um choque entre essas duas ideologias, a ideologia abolicionista e a outra ideologia que é a favor da escravidão. Lembrando também que a população brasileira, quase 90% da população brasileira eram de escravos, né? E de pessoas semi-analfabetas. Muito pouco dessa população eram pessoas alfabetizadas, pessoas da elite, pessoas de classe altamente econômica. Então, isso também no processo da independência do Brasil gerou muito medo, assim, de revoltas, revolução. O Haiti está aí, né? Já que o Brasil é um país independente, né? Vamos caminhar para o processo da modernização desses estados, né? E aí também teve aquela pressão, também o próprio escravo também lutou bastante nesse movimento da escravidão. Tá aí a revolta dos males, né? Que mais que a gente pode fazer também? Toda essa pressão fez com que a gente tem que entender que toda essa pressão interna nesse processo abolicionista
teve uma pressão que também fez assim, ó, uma criação de leis, tá? Ah, mas isso era para libertar os escravos ou era para enrolar a Inglaterra? Também, mas também para libertar os escravos aqui, porque lembrando, a Inglaterra já estava ficando muito chateada, não estava contente com a atitude do Brasil no processo da escravidão, tinha que liberar de uma vez, né? Com o abolicionismo, o fim da escravidão, veio os imigrantes, também temos que entender isso aí. Os imigrantes ocuparam, mas para onde foram os escravos soltos, né? Mas vamos lá, como é que inicia? O processo abolicionista inicia aqui no Brasil em 1850, mas o escravo vai ser liberto, gente, em 1888 com a assinatura da Lei Áurea, tá? Bom, no Congresso, assim, na forma política, desculpa, o lado legislativo também trabalhou muito para acelerar o processo abolicionista, né? Então foi elaborado a lei do ventre livre, né, em 1871. O que é a lei do ventre livre? O que significa isso? A lei do ventre livre é o seguinte: você que nasceu em 1871 não é mais escravo, você é livre. Ah, mas eu nasci antes, continua sendo escravo. Te rala, magrão, vai ser escravo até o final da vida. Mas aí eu nasci em 1871. Como é que vai liberar esse escravo assim, né? Como é que um bebê vai conseguir ser livre? Ele precisa da mãe dele e tudo mais. O que acontece? A lei, né, diz que o escravo que nasceu em 1871, da lei do ventre livre, só vai ser liberto a partir dos 21 anos. Entende? A sacanagem? Então o escravo começa a trabalhar ali com 10 anos e vai até os 21. E o escravo ali não passa dos 30. Né? Já não consegue viver mais de 30 anos, é muito raro. Pois então, como acharam muito rígida essa lei, né, criaram mais uma lei, a lei do sexagésimo, né? O que é isso, a lei do sexagésimo? É a lei que a partir dos 60 anos, todo escravo acima de 60 anos é um escravo livre. Tá, mas então são bem poucos, né? Então foi um processo muito, muito lento mesmo, referente a questão da libertação dos escravos, né? Até que em 1888 a princesa Isabel assina a Lei Áurea, e aí todos os escravos são soltos a partir de hoje, não são mais escravos. Mas lembrando, galera, quando a Lei Áurea é assinada, a maioria da população da escravidão, dos escravos já estão, grande metade dos escravos já estão libertos, né? O restante, a partir daquela data de 1888, estão livres. Lembrando que o Império, né, tá sofrendo uma crise, né? Tá numa parte de uma crise ali, e também entra toda a questão, por que foi tão demorado, tão lento? A questão é o seguinte: para o Brasil libertar os escravos, tinha que ver o lado do proprietário da fazenda, do senhor, né? Do senhor do engenho. O que acontece? Aí entrou toda essa discussão, se escravo é propriedade ou é uma pessoa livre. Mas se libertar, quem é que vai pagar os custos que eu tive com o meu escravo? Eu comprei, eu paguei caro, eu dei comida para ele, né? E quem é que vai trabalhar no meu lugar também? Criou toda essa questão que dificultou bastante. Claro que teve muitas pessoas a favor ali, se doando no processo abolicionista, mas também teve pessoas ali muito forte contra o processo abolicionista, pensando no cidadão brasileiro, né? A pessoa que investiu nele. O pessoal que estava envolvido no tráfico negreiro percebeu que uma hora ia acabar, então ele desviou o investimento dele para outras áreas futuras, como a ferrovia, como eu falei no início do vídeo, a pecuária e também a industrialização. Então essas pessoas até conseguiram substituir uma por outra. Mas e o proprietário da fazenda? Tinha fazendeiros ali que tinham uma quantidade imensa de escravos. E aí, como é que vai funcionar? Quem é que vai me pagar a minha indenização pelo todo o valor que eu investi? Essa é a questão toda. Tá bom, pessoal? Claro, logo que surge
a Lei Áurea, já vem os imigrantes, ocupam um lugar, mas para onde foram os escravos soltos, né? O que eles fizeram a partir daquele momento? Isso é assunto para o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Um abraço, tudo de bom para vocês.